Eu errei. Não tem mais jeito pra mim. Eu cedi à pressão das pessoas, a pressão de ter algo que eu não queria, a pressão de ser alguém que eu não sou, a pressão dos pensamentos. O que acontece quando você é pressionado? E a verdade é que quando nós estamos sob pressão, é aí que nós nos revelamos. O maior sofrimento de Jesus não foi a cruz nas costas, não foi a coroa de espinho, mas foi a separação do Pai. Ele passou por aquilo por nós. Ele aguentou todas as pressões. O que saiu dele quando ele foi espremido? Saiu o que era bom, o que era certo, a entrega. Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu quero que vocês assistam. Quem já assistiu o documentário da viagem para Israel lá no Univer 20? Assistiram? Quem vai com a gente na próxima? É só pagar. É só pagar que você vai. Aliás, preste atenção, solta o vídeo aí pra gente aqui, por favor. Mais de 50 jovens partiram para Israel em busca de aprendizado e crescimento espiritual. Todo sonho do cristão é pisar na Terra Santa, é de estar lá. Visitar a Terra Santa é uma experiência extraordinária, que todos deveriam ter oportunidade. Pisar naquele lugar dá uma sensação assim de uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Eu falei, meu Deus do céu, você imagine como que vai ser essa caravana. Mas o que eles não sabiam era que nenhum deles voltaria de lá da mesma forma. E quando a gente estava a caminho, uma jovem viu algo no céu. Falou, pastor, tem algo ali. Eu vi que tinha alguma coisa de estranha acontecendo. A gente foi pro quarto. No meio da escada, ela falou assim, você tá escutando? Se passaram, acredito que uns 10 minutos. E nós escutamos a primeira sirene. Aí uma delas gritou e saiu correndo. Não dá tempo de fazer mais nada. Licença. Todo mundo batendo na porta e vamos, e gritando aquela gritaria. Caiu. Meu Deus, vai. Lá. Ai, caiu. Esse caiu. E eu mandei um áudio pra minha mãe. Falei assim, olha, tô com a Sirene aqui, eu não sei o que tá acontecendo. E aconteça o que Deus quiser, que a vontade de Deus prevaleça. Até amanhã, até sábado ou até Nova Jerusalém. Documentário A Caravana. Jovem, vem e vê. Prepare. Pois é. Vale a pena você investir nessa viagem. Quem esteve conosco, não sei se tem alguém aqui que foi com a gente nessa última viagem, tem alguém aqui? Foi uma experiência maravilhosa. A gente ia ficar apenas 8 dias, acabamos ficando 20 por causa da guerra. Espero que isso não aconteça na próxima, mas é um investimento na sua vida espiritual. Então vale a pena você investir. A viagem vai ser em junho, como você viu, acho que é 4.800 e poucos dólares. São 8 dias, viagem, hospedagem. É uma oportunidade enorme para todos vocês. É a caravana dos jovens. Eu digo, eu já fui algumas vezes em Israel, nunca da forma que nós fomos nessa última viagem. Marcou a todos, marcou a Josi, o Bispo Gustavo, que estão lá. Eu tenho certeza que a próxima caravana, espero que não tenha guerra, mas vai ter emoção. Porque com Força Jovem tudo tem que ter emoção. É ou não é verdade? Então vocês aqui de São Paulo, o pessoal que está nos assistindo aí dos estados, quem reservar primeiro, vai. E claro, para a pessoa ir, ela tem que ser aprovada pelo pastor. A gente não quer problema lá. Nós queremos jovens que realmente vão para lá, não para passear. Viagem a Israel não é viagem para Disney, não é turismo, é uma experiência espiritual para você conhecer lugares, ter ensinamentos maravilhosos, experiências que você nunca vai esquecer. Então, vale a pena você investir. Esquece Disney e vai para Israel com a caravana Jovem, Vem e Vê. Amém? Curva sua cabeça, por favor, onde você estiver. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós buscamos agora a tua direção, o teu ensinamento, a tua ajuda, o teu socorro. Eu tenho certeza que nenhum jovem que está aqui hoje, nenhum de nós estamos aqui por acaso. O Senhor tem um plano para nossas vidas, meu Pai. O Senhor sabe o que tem acontecido com essa jovem. O Senhor sabe o que tem acontecido com esse rapaz. Talvez a mãe não saiba, o pai não saiba.
Talvez ninguém saiba o que se passa dentro desse coração. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos abençoar. E não os deixe sair daqui da mesma forma. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. A gente vai fazer a oração daqui a pouco, mas antes eu queria chamar o Mateus e a Leiriane, não é isso? Vem cá, por favor. Vocês são coordenadores do Força Jovem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vem aqui comigo, por favor. Eles são coordenadores do Força Jovem onde? Em Mojimirim. Em Mojimirim, né? Segura só um pouquinho mais perto. E eles têm uma coisa em comum, né? Vocês chegaram na igreja com problemas sérios e os dois tinham uma coisa em comum, problema com as mães. Sim, senhor. Não é isso? Que é um problema que a gente vê muito acontecer com os jovens. Por exemplo, quem aqui tem mágoa da mãe? Eu sei que você tem vergonha de levantar a mão, né? Mas, honestamente, quem tem mágoa da sua mãe? Faz assim para eu ver. Quem tem mágoa do pai? Por alguma coisa que aconteceu. Quem chama a mãe pelo nome, em vez de chamar de mãe? Eu acho a coisa mais absurda que existe. Se eu chamasse minha mãe pelo nome, eu ia ter que fazer um plano melhor de dentista. Eu ia perder alguns dentes. Mas, infelizmente, isso hoje é muito comum, por causa de problemas. Isso aconteceu com vocês, não é isso? Sim. Chega um pouquinho mais para frente, então, por favor, conta a história. Quem começa? Ela? Começa com você? Sim, senhor. Então vamos lá, conta para eles a tua história, Leiriane, por favor. Bispo, eu cheguei na igreja, na verdade, através da FJU, né, através dos eventos que o Força Jovem proporcionava, e eu cheguei mascarada, porque eu vim atrás de uma felicidade, eu vim atrás de uma alegria, vim atrás realmente da diversão que o Força Jovem dizia que eu ia receber, né? E ali enganada, eu fiquei por meses só no encontro jovem, só participando de eventos, vigílias, atividades da FJU, sem vir atrás da palavra, sem deixar a palavra penetrar em mim. E como o senhor bem falou, né? Por dentro, com a mágoa, mas por fora, com um sorriso no rosto, brincando, se divertindo. Então, eu cheguei aos 15 anos, mas o meu sofrimento começou aos 10 anos, quando eu tive um princípio de abuso sexual, uma tentativa de abuso. E ali eu consegui me desvencilhar e a minha mãe percebeu, né, criança, 10 anos, que eu estava tendo reações diferentes em casa. Eu já não brincava mais, eu já não saía mais do quarto, eu já era uma criança mais introvertida, mais reservada. E a minha mãe me questionou. Perguntou, você não é assim? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você brigou com alguém? Está acontecendo alguma coisa na escola? E aí, nessa abordagem dela, eu me senti à vontade de contar. E ali, também não estava entendendo direito o que havia acontecido. Quando eu fui tentar explicar para ela e contar, ela me colocou contra a parede. Disse, olha, isso aí é muito sério. Essa acusação é muito grave. Você tem que pensar bem no que você está falando. Então, aquela reação dela de não me dar crédito entrou dentro de mim como uma flecha. Então, aquela raiva, aquele ressentimento que eu tinha sentido pela pessoa, aquele medo que eu tinha sentido naquela ocasião, se transformou em algo muito pior, que foi a mágoa. Então, dos meus 10 anos, como o senhor falou agora, até os meus 16 anos, quando eu cheguei na Força Jovem, eu não chamava minha mãe de mãe. Eu chamava ela pelo nome, tamanha raiva que eu tinha dela. Quando eu precisava conversar com ela, era um esforço descomunal para eu olhar nos olhos dela e falar algo para ela, pedir algo para ela, porque eu tinha muita raiva. Quer dizer, você passou por uma tentativa de abuso. Sim, senhor. E a pessoa que você esperava que fosse te ouvir, te defender e acreditar em você, ela meio que duvidou de que aquilo tinha sido verdade. Sim, sim. E é aquilo, né, bispo? Às vezes a gente pensa
que o abusador é aquela pessoa que maltratou, que a gente, né, ai, que raiva daquela pessoa, mas a pessoa próxima, que era para proteger, que era para entender, que era para dar crédito, não deu. Então, aquela pessoa se torna pior do que o abusador, que foi o que aconteceu comigo. A confiança que eu tinha na minha mãe, porque naquela pessoa não tinha confiança nenhuma, mas na minha mãe que eu tinha, foi quebrada ali. Então, quando essa mágoa entrou, ela começou a dar outros frutos. Essa era a principal raiz, mas aí eu comecei a ter outros frutos. Então, com 12 anos, eu já saía com vários rapazes, trazia essas pessoas para dentro de casa. Eu alimentava, na verdade, aquele desejo, né, que toda menina, né, tem de se aparecer, de ser desejada. Então, eu lembro assim que, com 13, 14 anos, eu saía na rua e se ninguém mexesse comigo, nenhum rapaz mexesse comigo, eu voltava para casa e falava, tem alguma coisa errada. Vou ter que colocar um short mais curto, uma roupa mais atraente, chamar mais atenção, porque senão eu não estava bem. Aquilo, para mim, era como se alimentasse, né? Disfarçasse ali um vazio, uma tristeza que eu tinha. Então, ali foi até eu conhecer a FJU. Então, ali foi de festa, de balada, de amizade, de rapazes, de relacionamentos errados, até eu conhecer a Força Jovem. Quando eu conheci, eu troquei. Então, tudo que eu fazia para as amizades, para conquistar, para ter atenção, eu transformei aquilo tudo na Força Jovem. Então, eu já não saía mais, mas eu precisava do quê? Eu ainda precisava de atenção, porque eu ainda era carente, porque ainda havia um vazio. Eu não tinha resolvido a raiz. Então, eu tirei aquele espaço que era das amizades do mundo e comecei a colocar nas amizades do Força Jovem. Então, tudo que era para agradar os jovens da FJU, eu fazia. Eu ia em eventos, aonde que eles estavam? Estão lá na quadra evangelizando. Nem sabia o que era evangelizar, mas eu ia lá junto com eles, porque eu queria estar enturmada, eu queria me sentir aceita. E aí troquei roupa. Eu lembro que, normalmente, o jovem costuma guardar, né, ingresso de show, ingresso de festa, pulseira de festa. Eu comecei a guardar as coisas do Força Jovem. Então, era pulseira, era camisa de evento, tudo aquilo foi se tornando o meu mundo. Eu me alimentava daquilo, para se sentir aceita. Então, o vazio ainda existia. E eu pensava, eu não sou religiosa, porque eu não ando com a Bíblia debaixo do braço, eu não faço, né, toda aquela coisa que o religioso faz, aquela coisa toda pesada. Eu não sou religiosa, mas a minha religião era não obedecer a palavra. E estar tentando aparentar uma coisa que verdadeiramente eu não era. Tudo isso só mudou porque, assim, eu escutava das reuniões do Algo a Mais, você precisa ser um exemplo na sua casa. Você já entendeu o que é o Senhor Jesus, o que é ter uma família abençoada? Você precisa levar essa luz para sua casa. Então, eu dentro da igreja era uma coisa, mas em casa eu era outra. Então, o que eu tentava fazer? Se algum jovem parar minha mãe e perguntar, eu vou passar vergonha. Então, eu tentava me esforçar, não tinha perdoado ainda, mas eu me esforçava para fazer as coisas certinho. Então, em casa, era, sim, senhora, pegava, lavava uma louça, fazia alguma coisa ali, outra aqui. Mas, dentro de mim, ainda eu alimentava aquele ressentimento. Aquilo não estava resolvido dentro de mim. E eu pensava que sim. Eu pensava, não, eu antes desejava matar minha mãe, eu não quero mais matar ela. Mas aquele ressentimento ainda estava lá dentro, porque todas as vezes que tinha uma festa, algum evento de família, que eu via a forma que ela tratava as minhas irmãs, outras pessoas da família, vinha aquela dor, né? Minha mãe não gosta de mim tanto quanto gosta dessa pessoa. Ela me despreza. Ela não me ama de verdade. Então, eu ficava alimentando esses pensamentos, esses sentimentos. Me esforçava para agradar, mas não resolvia. Me esforçava para agradar na igreja, mas não resolvia. Quando eu estava nos eventos, nas vigílias, nos eventos que a Força Jovem proporcionava, eu estava dançando ali com os jovens, eu estava bem, eu estava feliz, mas quando eu voltava para casa, aquela dor ainda existia. Então, eu pensava, o problema é minha casa, eu vou ter que fugir de casa. Então, assim... Quer dizer, você trocou o círculo de amizades... Sim, senhor. E o ambiente. Exatamente. Então, o que você viu aqui era a sua balada. Sim. Você trocou a balada pela FJU Night. Sim. Dançava, cantava... Mas o problema continuava porque o problema estava no seu interior. Exatamente. O interior não tinha mudado ainda. Isso. Né? Que é o que acontece com muitos. Então, por exemplo, a gente tem... vocês viram todo mundo aqui agora fazendo o quê? Cantando, dançando, se divertindo, o que é bom, não tem problema.
Mas você vai ver daqui a pouco essas mesmas pessoas que estavam cantando e dançando de uma outra forma. Por quê? Porque o interior ainda não foi resolvido. Que era o que acontecia com você. Sim, senhor. Né? Sim. E quando que isso mudou, bispo? Eu comecei, na verdade, a tentar resolver na superfície, superficial. Então, eu pensava, o que dá para mim fazer? É obedecer e chegar no horário que ela me pediu? Vou fazer. É ajudar em casa? Vou fazer. O que dá para eu resolver superficial? Trocar minhas vestimentas, que não está legal? Vou fazer. Estar mais tempo na igreja? Vou estar. Evangelizar e não ficar na rede social? Vou evangelizar e vou sair da rede social. Mas tudo aquilo era superficial. Estava agradando a Deus, mas não era raiz, então não resolvia. E eu até tinha uma atitude, bispo, que eu me sentia assim, desprezada até por Deus. Primeiro, lá atrás, antes de conhecer a palavra, antes de conhecer a verdade, eu pensava, Deus não me ama. Por que Deus permitiu eu passar por tudo isso? Eu tenho mais irmãs mulheres, por que só eu fui a vítima dessa situação? E quando eu cheguei na igreja, já não. Eu vi um jovem que tinha falado, eu recebi o Espírito Santo. Eu pensava, por que Deus escolheu ele e não escolheu a mim? Então, aí eu ainda estava machucada. Tudo isso estava demonstrando que a raiz ainda estava ali, que a ferida ainda estava aberta. Então, toda vez que eu vinha até o altar para buscar o Espírito Santo, eu não vinha crendo, eu vinha como vítima. Como eu ainda estava ferida, eu vinha como vítima. Eu vinha falando, ai meu Deus, eu não quero sair daqui mais uma vez sem receber o teu Espírito, aquela coisa toda. Que aquilo que nós já ensinamos para vocês uma vez, eu vou repetir aqui, vale a pena repetir. Uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você se vitimizar. Então, o que é ser vítima? O caso dela. Uma tentativa de abuso. Ela foi vítima, ela era uma criança. Então, você foi traído. Você é uma vítima da traição. Você foi roubado, você é uma vítima daquele roubo. Você cresceu sem o seu pai e a sua mãe. Seu pai te fez e foi embora, você nunca o conheceu. Você virou um órfão. Você é uma vítima do que o seu pai fez com você. Isso não é culpa sua. Ser vítima não é culpa sua e não é uma coisa que a gente escolhe. Ela não escolheu aquela tentativa de abuso. Mas se vitimizar é uma escolha. O que é se vitimizar? É o que ela está falando. É você ficar assim, eu nunca... Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que não outro? Por que seria outro e não você? Né? Por que Deus fez isso? Eu nunca vou ser ninguém na vida por causa disso. Se meu pai não tivesse me abandonado, eu teria uma referência, eu conseguiria ser feliz. Quer dizer, é você ficar se vitimizando e usando os problemas, as situações, para justificar o seu sofrimento. Então, esse tipo de pessoa não anda para frente, anda para trás. É aquela pessoa que fica amarrada. Imagina você com uma âncora na sua cintura e a âncora lançada ao mar. Você não vai conseguir ir para frente. Bispo, o que eu faço então? Sacode a poeira e vamos embora. Você tem que sacudir a poeira porque voltar atrás não dá para voltar. Não dá para você desfazer o que foi feito, o que aconteceu. Você vê, por exemplo, vocês que estão aí da segunda fileira para trás, olhe e vê se tem um olho na cabeça dessa pessoa que está na sua frente. Tem um olho aí na nuca deles? Tem ou não tem? Não tem. O olho está onde? Os olhos estão na frente. Por exemplo, o que está acontecendo atrás de mim aqui agora? Eu não sei, eu acho que tem 2 pessoas aqui atrás, mas eu não sei o que eles estão fazendo. Por exemplo, faz alguma coisa aí, Mateus. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Eu não sei o que ele está fazendo. Por que não? Porque eu não tenho olho nas costas. Os olhos são para frente. Quer dizer, você não tem que ficar olhando para trás, você tem que olhar para frente. E a pessoa que fica se vitimizando, ela fica olhando para trás. Se não tivesse acontecido isso. Se Deus tivesse feito isso. Se meu pai. Se minha mãe. Se eu conhecesse alguém. Se eu tivesse nascido numa família diferente. Isso não vai resolver o seu problema. Isso é o passado. Você tem que olhar para frente. Então, não esqueça disso. Ser vítima não é uma escolha. Não é? Você não escolhe ser vítima. Mas se vitimizar, sim. Então, você ficava se vitimizando. Sim, senhor. Né?
Você foi vítima daquela tentativa de abuso, que não foi culpa sua, mas depois você ficava se vitimizando. Se eu tivesse isso, fosse assim, minha vida seria diferente. Que não mudava a situação. Exatamente. Né? Ficava alimentando aquilo, né, bispo? Então, olha o tempo, né, que a pessoa vai perdendo, a energia que vai gastando de ficar revivendo aquilo sempre. Se né? usasse essa energia para ir para frente. Sim, senhor. E assim ficou, né, bispo, bastante tempo. Mas o interessante é que quando eu vim, eu escutei essa palavra do altar. Eu escutei o homem de Deus falando. A pessoa errou com você, errou uma vez, e você está errando com você mesma há anos. Porque você tem alimentado uma mágoa. Você está se martirizando com algo que aconteceu lá atrás, uma vez. Então, eu já tinha ouvido, mas eu pensava assim, não, a mágoa, para mim, ela é meu escudo. É um muro que eu levantei para me proteger, então eu não posso perdoar, porque eu já fui vulnerável uma vez, isso me fez mal. Então, se eu perdoar, eu vou estar sendo vulnerável mais uma vez, eu vou estar dando o braço a torcer. Então, eu não queria. Então, eu era reativa, eu era orgulhosa, eu respondia. Quer dizer, você parecia ser forte. Sim. Por causa da mágoa, aquela raiva que você tinha, mas, na verdade, você era fraca. Porque o que é mais fácil, perdoar ou guardar uma mágoa? Mais fácil, guardar. O que é mais fácil? Perdoar ou guardar uma mágoa? Se ele me dá um tapa no lado do meu rosto, dá que você vai ver só. Se ele dá um tapa no meu rosto, o que é mais fácil? Socar ele ou virar o outro lado? Muito mais fácil e muito melhor. O gosto, né, de vir assim, imagina. Então, mais fácil é você revidar. Mais difícil é você dar o outro lado. Então, na verdade, quem é o forte? O forte é o que revida? Ou o forte é o que dá o outro lado? O mundo não ensina isso. O forte é quem perdoa ou quem guarda mágoa? O forte é quem perdoa. Mas você achava que estava se fazendo de forte, sim, senhor, guardando aquela mágoa. Sim, na verdade, você era fraca. Exatamente. Estava perdendo para mim mesma. Exatamente. E aí, bispo, como eu estava enganada, porque eu achava que eu estava bem, eu achava que eu já tinha mudado, por conta das minhas atitudes, né, que eu me esforçava ali para fazer diferente, veio um propósito do altar e o homem de Deus deu uma palavra. Ele falou assim, para você ver Deus se materializando na sua vida, você tem que materializar a sua fé. O que é Deus se materializando? A paz que o Espírito Santo traz é a materialização do Espírito Santo. E eu pensei, caramba, eu não tenho paz, porque aqui eu estou bem, mas eu queria morar aqui, porque quando eu volto para casa está tudo errado, minha vida está uma bagunça. Eu não tenho paz para dormir, eu não tenho paz com os meus familiares, eu não tenho paz na rua. Então, eu entendi que eu precisava fazer algo, mas até então eu não tinha entendido o quê. Eu precisava fazer algo. Então, aí, como eu falei para o senhor, eu comecei superficial. Até que eu fui cavando, eu fui me analisando, eu fui vendo. E aí o Espírito Santo falou comigo, ainda existe essa mágoa dentro de você, porque eu orava pela minha mãe. Quando tinha propósito da família, eu orava, apresento o Senhor a vida dela, porque ela me persegue. Então, assim, super vítima mesmo. E aí eu orava, mas não resolvia, porque aquilo eu não tinha tirado de dentro de mim. Aí, nesse domingo, quando eu ouvi essa palavra, eu cheguei em casa. A primeira coisa, igual o senhor falou agora, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ela de mãe. E ali eu desabei. Então, ali, aparentemente, eu estava frágil, eu estava fraca. Mas foi ali que realmente eu tive força para deixar aquela dor. Depois de quanto tempo você chamou ela de mãe? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E ela? Ela chorou também, porque ela não esperava isso. E aí, quando eu consegui perdoar ela, bispo, eu fui lavada. De dentro para fora. Era um banho que eu sempre quis ter. Porque eu vinha nas reuniões, eu recebia oração, tinha acompanhamento dos obreiros, mas era como se algo dentro de mim tivesse assim, impossível de se resolver. E ali, quando eu perdoei, foi instantâneo. Foi uma paz, algo que saiu assim de mim, um peso que saiu instantâneo. Era âncora, né? Você estava amarrada. Sim, senhor. E aí, deslanchou. Aí eu comecei a ver, realmente, eu estou ali envolvida, mas eu não tenho a alegria que talvez aquele jovem tem. Eu estou ali envolvida, eu falo de Jesus, mas eu nem conheço Jesus. Então, eu comecei a buscar. Aí eu comecei a me envolver de verdade, me entregar de verdade, porque a principal raiz eu consegui cortar, que foi essa dor, essa marca.
E depois você buscou e recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. O dia que eu recebi o Espírito Santo é até interessante, porque foi numa quarta-feira à noite. Eu estudava à noite, então eu vinha nas reuniões à tarde. E como eu expliquei, né, eu vinha naquele sentimento todo. E nesse dia, eu voltando para casa, o Espírito Santo falou comigo: por que não hoje? O que te impede? Se está escrito, né, que ele já fez de tudo, deu o sangue dele, determinou, está consumado para que a gente fosse dele, por que não? O que está impedindo? Eu pensei, nada. E aí eu voltei para a reunião da noite. E aí, quando eu cheguei, a igreja já estava diferente, o ambiente já estava diferente. Já havia uma paz ali. E aí, a gente fica sempre nos corredores da igreja conversando com os jovens. Eu falei assim, não vou ficar conversando, não. Vou focar aqui. Sentei. Aí os jovens, não, está estranho. Eu pensando, não, agora eu não quero mais me envolver com amizade, porque isso tudo é superficial, é passageiro. Eu quero que é eterno. E aí, quando o homem de Deus começou a reunião, eu já sabia que ali ia ser um momento que eu fosse receber mesmo a presença de Deus. E quando o Espírito Santo veio, bispo, além da paz, além da alegria, o principal foi uma segurança que nasceu dentro de mim, porque eu era totalmente segura. Eu precisava da atenção dos outros, eu precisava da minha mãe, eu precisava da aprovação, eu precisava que os rapazes olhassem para mim. Mas quando o Espírito Santo veio, eu não precisei de mais nada. A segurança que ele me deu, que a presença dele me deu ali, eu falei assim, já era, acabou tudo. E aí, por causa dessa segurança, veio a paz, veio a alegria, e os frutos começaram, os frutos bons agora, por causa da semente do Espírito Santo, começaram a brotar. Amor pelas almas, ajudar as pessoas. Aí você conheceu ele. Sim, senhor. Mas ele também tem uma história para contar, tem, né? Fala aí, Mateus, da sua história. Problema com a mãe também, né? O que houve? Com 13 para 14 anos, eu já era viciado em maconha, em pornografia, masturbação. E Viciado em quê? Em pornografia, masturbação. Maconha? Maconha. Era o famoso? Era Zé Dogrinho. Era o famoso? Fala alto, pessoal. Quem está falando são vocês. Isso. Hã? Aí, nesse tempo... Famoso? Otário. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, senhor. Aí, nesse tempo, eu peguei na mensagem no celular da minha mãe de um outro homem. Ali eu descobri que ela estava traindo meu pai. E quando eu peguei aquela mensagem, a mágoa entrou, bispo. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu fiquei com tanto ódio dela, como ela era uma pessoa que nem ela explicou, que era para me defender, que era meu espelho, porque eu acho que era muito apegado à minha mãe. Então, com 13 anos, eu peguei aquela mensagem, acabou para mim ela, não existia mais ela. Então, ali eu peguei muito ódio dela. E eu não tive coragem de contar para meu pai. Aí, depois, com o tempo, ela começou a demonstrar, né, que ela saía para trabalhar e não voltava mais. Ela saía para trabalhar e voltar um outro dia. Então, meu pai descobriu que ela estava traindo. E ela virou a cabeça totalmente e foi embora. Então, ela me abandonou com meu pai. E meu pai, nisso, ele já se entregou para a bebida. Ele fumava e bebia. Só que, quando ele descobriu tudo, ele se entregou para a bebida. Então você perdeu a mãe e o pai? E o pai. Porque minha mãe foi embora para outra casa e meu pai se entregou para a bebida, para o cigarro. Então, não tinha nem pai nem mãe. E nesse tempo, o que eu me apeguei? Nas minhas amizades. Com meus amigos, com as pessoas que eu saía para a festa, que eu bebia, que eu fumava. Eles foram a minha família. Então, para eles, eu era aquela pessoa, gente boa, que fazia tudo. E entre meus amigos, eu era o que fazia mais coisa errada. Tipo, eu pegava meus amigos e falava assim, não, você vai usar droga comigo hoje. Eu influenciava eles a fazer coisa errada. Então, para eles, eu era um cara que fazia de tudo da hora. Só que dentro da minha casa eu estava com essa destruição. Tu era o bobo da corte. Sim, senhor. Eu até pagava isso para as pessoas ficarem perto de mim para mim usar droga junto Bobão da corte, Bobão. então. Sim, senhor. Bobão. Pagava, falava assim, não, você vai ficar comigo hoje, não vai beber junto, não vai fumar junto, você vai ficar aqui que eu vou bancar hoje. E eu era assim, essa pessoa, porque eu tinha tanto vazio que eu queria ter uma pessoa do meu lado, né? Uhum. Então, quando eu perdi minha mãe e meu pai, eu fiquei nessa ida e volta. Carência, né? A carência espiritual. Quer dizer, qualquer coisa serve. Qualquer atenção que você recebe já é suficiente. Sim, senhor. E dentro de mim, bispo, eu me brindei. Para mim, mulher não tinha mais respeito para mim. Porque eu pensei comigo, se eu dar liberdade para uma mulher, ela vai fazer a mesma coisa que minha mãe fez com meu pai. Então, para mim, mulher é só para me usar. Então, aí, quando eu começava a ter relacionamento com as mulheres, eu não via mais como assim uma mulher, eu via como um objeto. Eu fazia dela um objeto. Então, o que eu queria fazer com ela, eu iludia ela, fazia tudo o que eu queria e depois jogava fora. Então, tudo isso eu fazia com ela. Porque esse tipo de homem existe, tá? E está aqui no nosso meio. A gente sempre fala para vocês, meninas, se dê valor. Porque existem muitos rapazes que
porque não conhecem a Deus ainda, como era o caso dele, fazem isso. Você vê, ele tinha aquela mágoa da mãe, raiva de mulher, né? Quer dizer, nenhuma mulher vai fazer isso comigo. Sim. Então, você usava as mulheres, mas você não chegava para as mulheres e falava assim, vem cá que eu vou te usar. Não. Você falava o quê? Palavras bonitas, conquistava, né? Te amo, era te amo chocolate. Até o que eu queria, né? Então, quando eu tinha o que eu queria, para mim já não servia mais. Exatamente. Esses homens estão por aí. Aliás, estão por aqui mesmo. Dá uma olhada aí ao seu redor. Está cheio de sem vergonha aí. É sério. É sério. Não dá mole, não. Mas, bispo, eles não são do Força Jovem? Muitos são, outros não. Mas mesmo sendo, ela era do Força Jovem também. Ela participava das reuniões, mas ainda assim não conhecia Deus. Então, você tem que sempre vigiar. Cuidado com as palavras bonitas, cuidado com os homens sedutores, cuidado. E eu digo isso porque eu era assim também, quando eu era perturbado. Eu sabia o que eu queria. Eu falava assim, essa mulher aqui é para ficar, mas não é para casar. Não é para casar. E você não quer ser a mulher que ele vai olhar e vai falar, essa é para eu ficar, para eu usar. Não é para eu casar. Você não quer ser essa. E normalmente essa mulher é aquela que não se dá valor. Se ela não se dá valor, quem é que vai dar valor para ela? Então esses homens estão por aí. Não se iludam. Como era o caso aí do Dom Juan, né? Falava uma opção de coisa, mas queria nada com ninguém. Nada com ninguém. E com isso, né, bispo, eu comecei a fumar muito, a beber muito, então eu fiquei dependendo daquilo tudo. E tinha uma tia minha que ela começou a vir morar comigo, que era irmã do meu pai, e ela já ia na igreja. Então ela começou a buscar pela gente, só que eu não sabia. Ela começou a fazer propósito, começou a colocar garrafinha d'água no domingo, colocava lá em casa. Bebia. Garfo dentro d'água? Garrafa. Ah, garrafa. Garrafa d'água. Falei, essa já é nova para mim. Garfo dentro d'água, já fiquei... Já vi muita coisa, mas... E às vezes eu chegava de festa virado e ia tomar uma água, eu sentia o gosto daquela... Falava assim, tia, o que você colocou nessa garrafa aqui? Não coloquei nada. E dentro de mim, o Espírito estava dentro de mim, sabia o que era, né? E depois disso eu comecei a ter síndrome de pânico. Tu já acordou com trombeta no teu ouvido? Não, senhor. Então, meu camarada, já falei para vocês, né, o que a minha mãe fazia, né? Eu chegava em casa de madrugada, uma vez eu estava dormindo, e eu senti que tinha alguma coisa perto de mim. E ela veio devagarinho, rapaz, foi assim, chegando pertinho, e eu lembro que quando eu abri o olho, eu olhei minha mãe, BAM! E saiu correndo. Olha, que raiva que eu fiquei dela, do pastor, da igreja, de todo mundo. Mas contigo foi a água lá, o gosto da água. Sim, senhor. Mas funcionou para mim, funcionou para você também. Senhor. Aí, bispo, eu comecei a ter síndrome do pânico. Quando eu fumava, bebia, eu ficava em paz, aparentemente, quando eu fumava aquela brisa que todo mundo fala que sentia. Depois, quando eu comecei a fumar, eu não tinha mais essa brisa. Eu começava a sentir que meu coração disparava, começava que a pessoa estava me seguindo na rua, então aquilo começou a me perturbar, não fazia mais a paz que o mundo falava. Aí eu falava para minha tia, eu estou passando por isso, minha tia falava assim, é espiritual, e eu falava, não, tia, não é espiritual não. Ia no médico, fazia exame de coração, fazia exame de cabeça, fazia um monte de exame e nunca dava nada. Até que um dia eu decidi, porque eu não aguentava mais sofrer. Até que um dia eu decidi, falei, tia, eu vou com você na igreja. Ela não me convidou, eu que decidi dentro de mim ir. Aí eu fui numa terça-feira e o pastor fez um desafio comigo. Falou, rapaz, vem 7 terça-feira, forma uma corrente que você vai mudar de vida. E eu criei naquela palavra, porque eu só tinha a palavra de derrota. Então, quando eu obedeci o que o homem de Deus falou, na 4ª terça-feira, eu já vi Deus fazendo um resultado na minha vida, porque eu não tinha emprego. Então, ele falou assim, se você vir 7 terça-feira, você vai arrumar um emprego. E aconteceu. Na 4ª terça-feira, eu arrumei um emprego. Eu falei, aqui já é diferente, tem alguma coisa aqui. Então, eu comecei a me interessar e comecei a vir. Só que, ao contrário dela, eu não gostava do Força Jovem, eu não vinha no Força Jovem, eu só vinha na igreja. Então, todos os dias eu vinha na igreja. Vinha de terça, segunda, quarta, quinta, sexta, comecei a observar minha tia, ela é de quarta, domingo, então tem que ir nesses dias, eu pensava dentro de mim, né, para me mudar. Só que eu queria vir, só que eu não queria largar as coisas do mundo. Eu estava fumando, estava saindo com menina, estava fazendo um monte de coisa errada. Tem pessoalzinho aí também, assim, com certeza. Tem jovem aí que quando o pessoal do Força Jovem chegava até você, ou até chega até você agora, aí você fica assim, aí depois você fala assim, ai, que chato.
lá vem eles, esses chatos. Quem já falou isso? Seja honesto, eu também fazia isso. Ai, que chato, que chata. Aí quando vem falar, oi, tudo bem? Vamos comigo, vamos. Você era desse tipo aí, né? Sim, senhor. O pastor me convidava, eu falei, não, pastor, eu vou vir sim, não aparecia. Então eu comecei a vir e eu comecei a largar aos poucos, bispo. Eu comecei a largar aos poucos a maconha, que eu via que não dava fazer mais efeito. Então eu falei, eu vou parar de usar maconha, só que eu vou continuar fumando cigarro, eu vou continuar bebendo. Daí, depois com o tempo, eu comecei a ver que aquilo não estava fazendo mais bem para mim. Começava a me sentir mal quando eu usava. Então eu falei, não, eu vou largar de tudo. E eu comecei a fazer a libertação. E toda sexta-feira, bispo, eu manifestava. Toda sexta-feira eu manifestava. Tudo que o pastor começava a oração, eu já manifestava. Tão perturbado que eu estava. Então, com o tempo, eu não estava fazendo mais nada de errado, só que eu estava dentro da igreja. E um dia eu manifestei e o pastor falou assim, rapaz, você tem que perdoar sua mãe. Que nem, quando eu entendi que eu tinha que perdoar minha mãe para mim parar de sofrer, eu fui até ela, bispo, numa sexta-feira, e quando eu cheguei na frente da casa da minha avó, eu estava ficando na casa da minha avó, eu não consegui descer do carro. Eu cheguei com o carro, parei o carro lá, e parecia que tinha alguma coisa me segurando dentro do carro. E eu resisti naquilo, eu falei, caramba, o que está acontecendo? Quando eu consegui sair do carro, entrei dentro da casa da minha avó, minha mãe já veio com uma patada, falando, o que você veio fazer aqui? Já veio me xingando. Então, se eu fosse olhar com os olhos físicos, eu ia falar assim, tá bom, então vou embora, não vou perdoar ela. Só que eu estava com tanta vontade de receber o perdão de Deus, que eu falei assim, não importa o que ela falar, não importa o que aconteceu, eu vou perdoar ela. Aí eu sentei com ela e falei, mãe, eu preciso falar uma coisa para você. Quando eu falei, eu te perdoo, bispo, ali acabou. Eu comecei a chorar também, lavou a minha alma, falei, eu perdoo você, eu perdoo o rapaz. E ela? Ela também chorando, não entendeu nada, né? Então eu falei, eu não quero mais ter essa raiva que eu tenho de você, porque você é minha mãe. Naquele momento que eu perdoei ela, bispo, eu fui livre. Só que... E ela sabia que você tinha visto a mensagem ou nunca soube? Sim, sabia. Depois eu contei para ela tudo. Aí falei para ela, pedi perdão para ela. Aí eu voltei para ir para a igreja de novo, só que eu manifestava muito ainda. Eu não estava mais no pecado, não estava mais bebendo, não estava mais fumando, não estava ficando com menino. Tinha perdoado a mãe, só que eu manifestava muito. Só que eu tinha muita dúvida. Eu não cria que eu era liberto. Eu não cria que eu pudesse ser liberto, porque de segunda a quinta eu ficava bem. Aí quinta-feira de noite eu começava, assim, sexta-feira eu vou manifestar. Ficava na minha cabeça, você vai manifestar, você vai manifestar. Então, até que um dia eu fui num jejum, no sábado, e foi o último dia que eu manifestei, bispo, porque tinha 3 pessoas na reunião, e o pastor fez o momento ali da oração, manifestei, passei mal, e quando o pastor me libertou, ele catou na minha cabeça, foi o próprio Deus, ele falou assim, Mateus, está liberto, acabou. Então, quando aquela palavra ele falou, entrou dentro de mim aquela revolta, eu falei assim, nunca mais o diabo vai usar meu corpo, nunca mais eu vou manifestar. Nunca mais. Daí no domingo, que eu fui determinado no domingo de manhã, foi ali que eu recebi o Espírito Santo. E a vida tudo mudou. Daí comecei a frequentar o Força Jovem, aí foi onde que... você veio, é? Senhor, daí eu vi que senhor. Aí eu comecei foi ali que você conheceu ela, é? Pensei que era no grupo Caleb, né? Aí eu comecei a evangelizar, comecei a ganhar almas, e eu era um homem totalmente diferente do que eu era, bispo. Então, eu não tinha amizade com menina. Porque eu entendi que eu não tinha amizade. Eu era bem curto e grosso até. Então, eu mudei completamente minhas atitudes. Aí foi nisso que ela começou Você viu mudanças nele ou não? Vi, sim, senhor. Diferente dos outros jovens, né, como eu já tinha vários amigos na Força Jovem, ele era o mais seco. Então, assim, os outros jovens conversavam, terminava a reunião, ficava ali na rodinha... A gente tinha que correr atrás dele. Mateus, que dia que vai evangelizar? Vou botar lá no grupo. Isso aí. Ele não gostava de ficar ali na rodinha onde tinha menina mesmo. Não dava confiança. Não, né? Não dava confiança. E o que te chamou a atenção em você? Foi exatamente isso, foi. Aí se conheceram, e aí? Ela viu todo o processo. Mas não significa que você tem que ser grosso, cara. Tem que ser, né? Maturidade. Não é dar muita confiança, mas por favor também não seja um cavalo, tá? Aí ela viu todo o processo de libertação, ela viu tudo eu chegando, e teve um dia que eu ouvi ela descendo no corredor da igreja nossa, e na minha cabeça foi o próprio Espírito Santo, falou assim, você vai casar com ela. Só que eu falei assim, como assim casar com ela? Eu nem conheço a pessoa, nunca vi a pessoa na vida. Aí foi depois que no Força Jovem, depois de uns 2 anos que eu comecei a admirar ela, comecei a observar ela, aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, estou gostando da obreira Iriane, tudo isso. Daí ele começou a me orientar e falou assim, vai ter o momento certo, Mateus, continua na fé. Daí até que um dia comecei a conversar com ela. Aí depois... Sim, senhor. E assim, bispo, é importante a gente frisar que os dois faziam o propósito da terapia. Por quê?
com relação a essa mágoa, com relação a tudo isso que a gente passou, haviam coisas que a gente precisava mudar na nossa personalidade, no nosso jeito de tratar. Então, ali na terapia foi onde a gente foi aprendendo a ter maturidade, aprendendo a observar a pessoa, a escolher certo. Então, tudo foi encaminhado realmente ali, seguindo a direção que vinha do altar. Então, tanto essas coisas que eu observava nele, foi tudo que eu aprendia do altar. Olha, o homem de Deus não fica de conversinha, não tem amizade entre homem e mulher. Então, tudo isso eu fui observando nele. E a mesma coisa ele comigo. E aí a gente namorou, noivou, casou. Tudo certinho. Sim, senhor. E quando a gente não estava mais no Força Jovem, e quando veio para a gente a missão de retornar para a FJU, de abraçar os jovens, veio na minha mente, né? Olha só, o propósito de Deus sempre se cumpre por completo, né? Não adianta a gente ter ansiedade, querer fazer do nosso jeito, que o de Deus é sempre melhor. Os propósitos dele, o sonho dele é maior. Vocês estão casados há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Como é que é o casamento? É uma bênção, bispo. E eu aprendi a ser homem... Ela passou para você, eu falei, ih, caramba. É uma bênção, graças a Deus. E eu aprendi a ser homem também, bispo, com o Intelimem. No Intelimem eu aprendi muito, eu mudei muito no Intelimem. Como tem o vídeo da pornografia lá, né? Então, quando eu vi aquele vídeo da pornografia, eu falei... Eu não sabia o que ia acontecer comigo quando eu vi a pornografia. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, caramba, é pior que uma pessoa que usa droga, a pornografia. Corrói o cérebro do homem, né? Então, eu comecei a fazer o Intelimem, daí eu fui um homem melhor também. Então, quer dizer, terapia do amor, Força Jovem, Teleman, usaram tudo que tinha, né? Sim, senhor. Uhum. Sim, senhor. E hoje são coordenadores do Força Jovem. Aonde? Em Mogi Mirim, bispo. Em Mogi Mirim, né? Então hoje vocês sofrem o que a gente sofre, né? Sim, senhor. Como é que é aconselhando as mulheres, as meninas hoje? Várias leirianes lá para eu aconselhar, assim, todo o trabalho que eu dei para os obreiros hoje eu encontro nos jovens, mas a gente tem essa experiência, bispo. Quando eu vejo assim uma menina que está ali dando trabalho na vida sentimental, eu sei que aquilo ali não é raiz. É só um galinho ali que está querendo chamar atenção, mas a raiz é interior. Então, a gente senta para aconselhar e trazendo também experiências que a gente viveu, né? Coisas que a gente passou. Então, é diferente, tem mais peso para elas. Graças a Deus tem dado fruto. E quando vocês ouvem a gente falando, ensinando, aconselhando, eu sei que muitos de vocês veem a gente como velhos. Se eu vou na escola, ô tio, a moda tio, caramba, rapaz. Mas... muitos de vocês veem a gente como velhos. Ele não quer que a gente curta, né? E não é isso. A experiência que nós temos, nós passamos para vocês. O que é a Bíblia? São experiências, coisas que aconteceram, que Deus deixou ali para que a gente aprendesse. Então, por exemplo, você vai ouvir a obreira Leiriane te aconselhando. Ela vai falar coisa, olha, minha filha, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, faz desse jeito. Aí você fica, ela é chata. Não é porque ela é chata, é porque ela já sofreu. Ela sofreu, ele sofreu. Então, o que você falaria para o maconheiro que está aí hoje com a gente? Que ele é um otário. Já não sou mais eu. Tá vendo? Aí você fala assim, não, que isso, cara, eu curto, pô, legal pra caramba. Para mim, é otário, porque a palavra já fala, é uma droga, né? Quando é que você usa a expressão droga? Você fala assim, esse telefone é uma droga, essa roupa é uma droga, você não quer, mas a droga, tem gente que vai comprar, a pessoa compra, às vezes dá vida, corre risco. Então, quando a gente aconselha, tem muita gente que acha que nós queremos cortar o seu barato, e não é isso. É aquela velha lição que eu já falei para vocês milhões de vezes. Quem é o sábio? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Você ouve a história da Leiriane, do Mateus, você fala assim, opa, eu não vou nesse caminho não, porque eu sei o que vai dar, eu já sei onde eu vou chegar, então eu não quero sofrer o que eles sofreram. Esse é o sábio. Ele não precisa sofrer, ele aprende com o erro dos outros. A pessoa inteligente, ela erra uma vez só. Ela vê que aquilo ali fez mal, então ela não faz de novo. E o burro é o que nem com os próprios erros aprende. Então, o que você prefere ser? O ideal é que você seja sábio, que você ouça os ensinamentos, as experiências de outros, você veja está acontecendo com os outros, fala assim, eu não vou nesse caminho não. Isso é o ideal, para que você evite sofrer.
Se você diz assim, bispo, não dá, para mim não dá, porque eu já fiz besteira, eu já errei, já sofri. Então, pelo menos seja inteligente, não vai fazer de novo. Então, por exemplo, você já viu o que a mágoa faz com uma pessoa, né? Então, com certeza vocês vão ser magoados. Na vida, pessoas cruzam o nosso caminho, pessoas nos decepcionam, não é verdade? Às vezes aqueles que a gente mais ama, que a gente mais espera, nos decepcionam, e a gente tem que tomar cuidado. Então, eu imagino que vocês não vão guardar mágoa novamente, porque você já sofreu com isso. Então, isso é ser o quê? Inteligente. Então, eu sei o que isso vai causar, então eu vou perdoar logo de cara. Eu não vou guardar nada comigo, porque isso vai me fazer mal. Isso é ser inteligente. Agora, tem gente que erra e continua errando. Isso é burrice. Isso é burrice. Você não precisa ter nem um cérebro inteiro para entender isso. Com meio cérebro já resolve. Então, não faça aquilo que é errado. Se você já errou, não erre de novo. Amém? Obrigado. Agora vocês sofrem um pouquinho como a gente. Está cheio de filho lá, né? Para ajudar. Deus abençoe vocês, tá? Graças a Deus. Agora, você vê, os dois falaram de uma coisa interessante. Enquanto eles guardavam aquela mágoa, a vida não ia para frente. Estavam acorrentados. Quando perdoaram, foi como aquele peso saiu, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, que é o que a gente faz em toda vigília. Todo mundo já sabe o que vai acontecer nas vigílias. Eu sempre falo, toda vigília é igual, mas é diferente. É igual porque a ordem do que nós vamos fazer é a mesma, mas diferente porque sempre algo diferente acontece. Então, a gente estava pensando nesse tema, pressão máxima, que a gente vai falar logo mais sobre isso também. Mas o que faz o mal entrar na vida de uma pessoa? Como é que o diabo entra na vida de alguém? Jesus disse que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Só que para matar, para roubar, para destruir, o que ele precisa? Ele precisa de um corpo, já falei isso para vocês. O diabo é espírito. Aqui existem muitos demônios. Aqui, agora. Nesse lugar está cheio de demônios. Assim também como está cheio de anjos, que a gente não vê. Você não está vendo os demônios, você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ver. Mas o que o diabo precisa? Ele precisa de um corpo para puxar o gatilho, um dedo para puxar o gatilho. Ele precisa de um bêbado para dirigir. Ele precisa de alguém para dar uma facada. Ele precisa de alguém para explodir uma coisa aí na casa, guardar bomba, dinamite, sei lá o que, como a gente viu. Ele precisa disso. Então, ele precisa entrar para destruir a vida de uma pessoa. A gente ensina isso para vocês, por quê? Porque o diabo, ele quer entrar na vida da pessoa, ele precisa de um corpo para entrar. Então o que ele faz? Ele coloca uma pressão máxima na pessoa, para que ela abra uma porta, que são as tentações. Quer dizer, as pessoas buscam ajuda no ChatGPT, buscam ajuda em amigos, cheios de problemas, psicólogos, e vão tentando se livrar do mal, mas não se humilham para buscar a ajuda de Deus. Como é que Deus pode ajudar essas pessoas? Então agora a gente vai colocar pressão, não em vocês, a gente vai colocar pressão no diabo, e onde ele estiver, você pode ter certeza que ele não vai aguentar. Amém?
acontece quando você é pressionado. E a verdade é que quando nós estamos sob pressão, é aí que nós nos revelamos. O maior sofrimento de Jesus não foi a cruz nas costas, não foi a coroa de espinho, mas foi a separação do Pai. Ele passou por aquilo por nós. Ele aguentou todas as pressões. O que saiu dele quando ele foi espremido? Saiu o que era bom, o que era certo, a entrega. Estamos mais juntos do que nunca.